Maria Isabel de Sousa Vieira Rodrigues de Almeida. Nasci em Lisboa, na freguesia de São Sebastião da Pedreira, no dia 1/6/1953. Moro no Monte da Caparica, no bairro Amarelo, há 40 anos. Fala um bocadinho então, diz que nasceu em São João da Pedreira, portanto a sua família não era daqui da zona do Monte da Caparica? Não. E então, de onde é que são os seus pais, os seus avós? Não sei muito bem porque eu quando nasci a minha mãe já tinha netos e o meu pai faleceu quando a minha mãe estava grávida de mim. Por isso há um bocadinho de desfazamento, não tenho muito conhecimento da família anterior. Somos 7 irmãos, eu sou realmente a mais nova, porque o meu pai faleceu antes. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha netos, por isso o que está para trás é um bocadinho subjetivo. É só do que tenho ouvido falar e pouco. E quantos rapazes e quantas raparigas? 6 raparigas e 1 rapaz, para marcar presença. E a irmã mais velha tinha que diferença de idade sua? 22. 22 anos de diferença? Sim. As 4 mais velhas tinham 22, 20, 18 e 16. Mais velhas que eu. E nasceu em São João da Pedreira e chegou a morar em Lisboa? Sim, na Estrela. Na Estrela. Até aos 16, até aos 17, casei com 16 e passados uns meses fui para Moçambique, porque o meu marido era da tropa e eu fui para lá. Tinha lá 2 irmãs mais velhas e fui para Lourenço Marques. Estive lá 4 anos, até ao 25 de abril. E o seu marido também era da zona da Estrela? Não, era alentejano, da Arraiolos. Então como é que se conhecem? Num emprego que eu tive, porque entretanto estava farta da minha profissão que eu escolhi, mas quis mudar, era miúda. E estive empregada numa livraria de estudos psíquicos e ele era afilhado dos meus patrões. Foi aí que nos conhecemos. E em Lisboa, nessa Casa Estrela, como é que era essa casa onde viviam? Era um apartamento? Sim, uma subcave com um quintal, na Rua Domingos de Queira, no centro da Estrela. Com quantos quartos? 5. E quantas pessoas é que moravam lá ao mesmo tempo, mais ou menos? Tinha fases, cada irmã casava, ficava lá 1 ou 2 anos e depois saía para dar lugar a outro. E era uma casa que já estava eletrificada, que já tinha eletricidade? Sim, esgotos, água e eletricidade. E do que é que se lembra dos primeiros anos em que vai para a escola, ainda em Lisboa? Lembro-me de sofrer daquilo que eu chamo de bullying, porque apanhei uma gaguez aos 5 anos, profunda, e foi muito complicada a minha escola primária. Quando fiz a 4ª classe não quis mais a escola, quis sair, e a minha irmã antes de mim foi estudar, porque temos um certo QI, um bocadinho elevado, pronto. E essa minha irmã é que tem mais e estudou e está formada, foi professora muitos anos. E ainda a apanhei a ela para aí 1 ou 2 anos na mesma escola primária, mas pronto, quando acabei a 4ª classe quis-me ir embora, que aquilo já era mais. Com que idade é que entra para a primeira classe? 6 anos, e saí aos 10. E fez tudo na mesma escola? Sim. Recorda-se qual era a escola? Sim, da Bela Vista, número 50, a escola feminina, eu sou do tempo de masculino e feminina, escola feminina número 52, na Rua da Bela Vista, à Lapa. E do que é que se recorda de como era um dia-a-dia na escola, nessa altura? Recordo-me de... Tive a mesma professora, da 1ª à 4ª classe, que ainda hoje recordo o nome dela e recordo-a com muito carinho, e senti-me mais, talvez pela minha deficiência na altura, senti-me um bocadinho protegida por ela.
E diz que termina a quarta classe, faz o exame. Sim, sim. E o que é que faz depois? Então, com 10 anos, termina a quarta classe, e o que é que... Passei os 2 ou 3 meses de férias e fui trabalhar no mesmo dia em que as aulas começavam, dia 7 de outubro. E onde é que começa a trabalhar? Em Alcântara, no Alfaiate. E... Como aprendiza. Portanto, o Alfaiate era um homem, certo? Sim, sim, sim. Éramos 6 ou 7 funcionários. Era mais... A impressão que eu tenho quando faço esta entrevista é que era mais costume à época as raparigas irem para lojas de modistas ou para Sim, casas sim, de nunca gostei do trabalho de modista. Foi sempre Alfaiate. E o que é que começavam por aprender nessas... A limpar, a varrer a oficina e a limpar o pó à loja. Fazíamos tudo. Trabalhava cerca de 10, 12 horas por dia. E quando começou, qual é que era, o que é que recebia? Comecei a ganhar dois escudos e 50 centavos por dia. Pronto. Ia muitas vezes a pé para casa, porque entretanto também não cheguei a um ano a estar nessa casa, mas entretanto a limpar, tinha 10 anos, né? A limpar o pó, o espelho caiu, partiu-se o espelho e depois a limpar o pó à mesa, o relógio do patrão caiu ao chão, também tive de pagar o arranjo, essas coisas antigas. Então, estava numa estava a trabalhar com alfaiate, mas na parte da limpeza da loja, ainda não estava? Não, estava a aprender também. Durante o dia estava sentada e tive que me habituar a usar o DAL e essa coisa toda, pronto. Também costurava durante o dia, mas fazia os recados e fazia a limpeza, pronto. E o que é que começavam por aprender? Era a questão do corte, era o ponto? Não, o corte não era nada connosco, o ferro também não, era o corte e as provas era com o patrão, com o alfaiate, e o ferro era com o oficial, chamava-se oficial. Era sempre um homem. Então, que parte é que vocês faziam? Tudo o que era de costura. Máquina e mão. Disse-me que trabalhava cerca de 12 horas. E todos os dias da semana? Sim, um sábado inclusive. E entrei em outubro e no primeiro Natal, em dezembro, saí às 2 da manhã. Fui no último autocarro para casa. E o domingo costumavam ter de folga? Sim, o domingo sim, também era melhor. Mas estive lá, não cheguei a um ano. Depois já não me lembro quem me falou num alfaiate na Baixa e mudei para lá, a ganhar já o dobro. E com o horário. E aí, como é que eram as condições nesse alfaiate? Que horas é que trabalhava, o que é que fazia? Sempre costura, pronto. Aprendi também a costura de máquina, mais costura de mão, que antigamente era muita coisa de mão. E fui um pouquinho autodidata. Estava sempre com atenção àquilo que as mais velhas estavam a fazer. Olha, se eu entrei para ali quase com 11 anos, eu aos 13 já fazia umas calças sozinha. Com o contramestre, não era patrão porque era uma casa muito grande, não é? O contramestre deu-me umas calças cortadas para eu levar para casa para fazer. Leva isto para casa que tu sabes fazer e traz-me-as prontas. Completamente à mão? Ou tinha alguma máquina em casa? Tinha máquina em casa, que a minha irmã também, uma das minhas irmãs, também costurava. E recorda-se de que máquina é que tinha em casa? Qual era a marca? Oliva. E falou que aí já tinha um horário diferente. Quantas horas é que trabalhava mais ou menos? Às 8. E ao sábado de verão, essa casa já fazia semana inglesa. Não trabalhávamos ao sábado à tarde. Mas era só no verão, de inverno não. Fala de outras colegas, não é? Muitas. Muitas delas tinham uma idade parecida com a sua? Sim, muitas aprendizes. Era, como é que eu ia dizer? Não me vem o nome. Isto os nomes com a idade vão-se. Pronto, para aí umas 6 ou 7 em
espaço, que era uma oficina enorme, e cada desse espaço tinha 6 ou 7 funcionárias, mulheres, e tinha um oficial. O contramestre era o mesmo, que era o que cortava, o que ia provar e o que fazia as emendas. Por isso éramos bastantes. E como é que era a relação entre vocês mais jovens, não é? Sim, sim, e muito as boa. mais velhas? Não, muito boa, muito boa. Não tenho razão, apesar da minha ainda deficiência, mas já não tão grave, mas nunca tive. Só que o contramestre, esse é que me traumatizou um bocadinho. Que ele pôs-me a alcunha de Isabel Bibi. Porque eu, quando ia falar com ele, enervava muito e aquilo não saía. Pronto. E então era Bibi, e ele pôs-me a alcunha de Isabel Bibi. E aos 13 anos fui-me embora. Pronto, cansei-me dele. Cansei-me dele, fui-me embora. Naquela altura a gente saía de manhã e à tarde já estava a trabalhar do outro lado. E sendo que havia, tendo em conta que muitas de vocês ainda eram mesmo muito jovens, não é? E algumas das vossas colegas já tiveram mais próximas das vossas mães, que havia um sentido, uma atitude de alguma proteção? Sim, sem dúvida. Então, aos 13 anos... E a educação também era outra, não tinha nada a ver. Diga. Aos 13 anos sai dessa alfaiataria essa alfaiataria era na Rua Augusta e eu subo a avenida e vou para a Avenida Liberdade, esquina com a Alexandre Escolar. Saí de manhã. Disse que não podia ir e fui procurar. Ao meio-dia fui lá buscar as minhas coisas, calhou de chocar mesmo com o contramestre. Ele disse: porquê que me faltaste de manhã? Porque vou sair daqui, Sr. Lima. Vais sair daqui porquê? Porque o senhor está sempre a dizer as neiras. Eu sempre fui muito franca. O senhor está sempre a dizer as neiras e eu não gosto. E chama-me Isabel Bibi. Mas eu quero-te aqui. Sr. Lima, não dá, já estou lá em cima no Nascimento, acho que era o nome da outra alfaiataria. Só venho buscar as minhas coisas, vamos já embora. E foi. E tinha 13 anos. E só avisei a minha mãe já depois de estar no outro, porque isto era assim. Né? Havia tanto por onde escolher e eu tentei sempre escolher os melhores. Desde que saí desse de Alcântara, tentava sempre escolher os melhores. Mesmo miúda, não é? E quanto tempo fica nessa nova alfaiataria? Talvez 1 ano e meio, 2, à volta disso. E depois disso continua a trabalhar com... Sim, sempre com alfaiate. E sempre naquela zona? Depois fui para as avenidas. E acho que foi o último, porque entretanto cheguei aos 15, conheci o meu namorado, casámos muito cedo, que a minha mãe... Pronto, a minha mãe, o objetivo da minha mãe, desde que eu nasci, era ter saúde para criar as filhas mais novas e para as casar. Na altura, isso era, pronto, era o ponto, o ponto principal dos pais era casar as filhas. Quando casavam, elas já não voltavam. E então, pronto, a minha mãe sempre incentivou os namoros e mais privacidade e isso tudo, que era para a gente casar mais cedo. Que idade é que tinha a sua mãe quando a teve? 43. E que idade é que tinha o seu esposo na altura em que começaram a namorar? Eu tinha 15 e ele tinha 17. E estava no Força Aérea. E como é que então era esse namoro, apesar de ele ser afilhado da sim. Ele vivia no Alentejo? Não, estava cá, ele foi perfilhado, entre aspas. Esses senhores donos dessa livraria, numa altura, souberam do acidente que o pai dele teve, tinha muitos irmãos, e o pai morreu, eles eram todos pequeninos, e esse casal que tinha, dos donos da livraria, foram buscar um dos rapazes, eram só 2 rapazes, de resto eram tudo raparigas. E ele era o mais novo dos rapazes e esse casal trouxe-o e adotou, praticamente, que eram os padrinhos. Pronto. Por isso vivia em Lisboa, na Rua de Salitre. E onde é que ele estava no Força Aérea? Em que base? Na OTA. E ainda assim a base da OTA ainda é um bocadinho longe de... Mas eu fui lá um dia.
levei o dia inteiro, saí de casa de manhã, disse à minha mãe que ia com uma amiga, não sei onde, e meti-me na caminhonete e só cheguei a casa a hora de jantar, que aquilo não era já ali, naquele tempo. Então como é que namoravam com essa distância? Aos fins de semana, quando ele vinha à casa. E tinham por hábito trocar cartas? Sim. Ele também estudou? Não lembro, mas acho que se estudou, só tinha o 2º ano. Eu fiquei com a quarta classe, e ele só tinha o 2º ano. Mas sabia ler e escrever? Sim, perfeitamente. E então, namoram mais ou menos quanto tempo antes de se casarem? 1 ano, talvez, 1 ano e pouco. E este casamento aos 16, que a Dona Isabel está a dizer? Foi um bocadinho apressado pela minha mãe. Foi. Que eu lembro na noite desse dia, eu chorei muito, tinha 16 anos e empreenderam um homem, porque naquele tempo não havia divórcios. Não era, vou experimentar e já venho. Assustei-me um bocadinho, tinha 16 anos só, ainda não tinha vivido nada, comecei a trabalhar com 10. Muito complicado. Mas pronto, sim, casámos. Ele foi, entretanto, foi logo passado 2 meses para Moçambique, pela Força Aérea, e eu, como tinha lá 2 irmãs, fui, passado mais 2 meses ou isso, fui para Moçambique, de barco. E as suas irmãs estavam em Moçambique por alguma razão específica? Não, foram para lá ainda com os filhos pequenos, mas foram para lá trabalhar, para a polícia. Um dos meus cunhados na Polícia de Segurança Pública e o outro na Polícia dos Caminhos de Ferro. E pronto, o seu marido é destacado por fazer o quê em Moçambique? Eu tinha outro nome, não me recordo. Morse. Não era telecomunicações, tinha outro nome. Pronto, mas era mandar as coisas por sinais. Isto já seria, portanto, no final dos anos 60, certo? Sim, eu fui em 70, ele também, claro. Nós casámos em fevereiro de 70, ele foi para aí em junho e eu fui no fim de julho. Portanto, já com o conflito militar a acontecer, já com a guerra a acontecer. A gente estava tão... Eu, pelo menos, a minha irmã estava como estudou e tirou o 5º ano e estava mais dentro dessas coisas por causa da escola, né? E já depois de casada tirou o curso superior. Mas eu nunca não estava nem aí, não era coisa que... Não sentiu o impacto da guerra no tempo que esteve em Moçambique? Não muito, apesar de ter estado no norte e ter ouvido falar muito. Mas não... Não estava perto de nenhuma zona de... Não, uns 70, 80 quilómetros, se calhar era a zona mais grave lá. E não sentiu, ou seja, em nenhuma altura nenhuma dificuldade, por exemplo, no abastecimento de comida ou na falta de alguma coisa? A MES, a base aérea fornecia-nos a alimentação, já feita. E nunca houve nenhuma quebra por causa da questão da... Não me lembro, não tenho a memória disso. E o seu marido esteve sempre em funções no decifrar das mensagens? Sim. E... Não consigo lembrar do nome disso, mas pronto, a idade é outra. Dá para compreender, que é o que importa. Sim. E então, está em Lourenço Marques, certo? Na cidade mesmo? Na cidade, estive lá uns meses, até ir para o norte, na base onde estava o meu marido. Havia 2 prédios afetos aos tenentes, aos capitães, essa coisa. E esses prédios tinham umas dependências, então que era para os cabos, não era miliciano, qualquer coisa assim. Lembra-se qual era a posição militar do seu marido na altura? Era cá. E foi enquanto o tempo todo que esteve em Moçambique? Sim. Como é que se adapta, como é que vê esta diferença entre estar a morar aqui em Lisboa e depois ir para Moçambique? Era miúda, sempre me adaptei bem, e além disto também era miúda.
tinha 17 anos quando fui para Moçambique. Não sentiu assim grandes diferenças, por exemplo, a nível do tempo, do calor? Não. Foi uma infecção muito grande no norte de Moçambique, quando lá estive, uma infecção muito grande no pé, que fui 2 ou 3 vezes para a cidade mais próxima, para o hospital, que ficava a 400 km. O comboio demorava 11 horas. Chegava lá à noite e ficava na pensão para ir no dia seguinte de manhã ao hospital. E da última vez que lá fui, o dermatologista disse logo que se não passar com esta pomada que veio agora do continente, que lá era o ultramar, se não melhorar com esta pomada tem que se ir embora. Era difícil o acesso aos cuidados de saúde? Não, muito. Então, se eu fazia 11 horas de comboio para ir para um hospital de noite. Sim. Tínhamos enfermeiro lá na base, né? Mas pronto. E era muito dispendioso? Era muito caro? Não, passávamos a guia de marcha. Por estarem na Força Aérea? Está na Força Aérea, sim. O ordenado não era muito, mas tínhamos, além da alimentação, tínhamos essa deslocação. Eu, que precisei de ir para o hospital, tínhamos essa deslocação inserido em guia de marcha. Além do tempo que estava na base, tinha alguma convivência com... Eu não estava na base, estava mesmo na vila. Então tinha convivência com a população local? Sim. Como é que ainda tive empregada numa empregada, fazia a limpeza numa pensão. Era a única que lá havia na vila, a aldeia, aquilo era tão pequenino que... Foi o único emprego que teve lá? Sim. E fazia costura já para os oficiais, para as mulheres dos oficiais que também não tinham que fazer, tinham que ter roupa nova. Mas em casa? Fazia por conta própria? Sim. Eu que nunca gostei de trabalho de mulher. Mas pronto, lá fiz. E como é que era essa relação com a população local? Muito boa. Nunca tive... como é que se diz? E eram maioritariamente portugueses que tinham ido para lá ou havia também moçambicanos na vila? Muito mais moçambicanos, talvez não propriamente na vila, mas nas redondezas. E havia uma boa relação entre... Sim, muito. E, por exemplo, havia espaços de comércio... Poucos, muito poucos. Havia essa pensão que tinha uma loja aberta e acho que havia outra também assim pequena. Mas havia trocas de comércio, por exemplo, entre a população moçambicana e os portugueses? E o que é que era possível comprar? Eu cheguei a ter lá um africano novo, pai que 12 anos, 13 talvez, a fazer naprons em crochê, lindíssimos, e ganhava o dia. Eu comprava as linhas e ele ganhava o dia. Um X ao dia, já não me lembro quanto era pouco, claro. Mas uma coisa até a mim me fazia, como eu só aprendi costura, não tive tempo para aprender mais nada, fazia-me impressão como é que eles faziam aquelas coisas tão bonitas. E com quem é que ele tinha aprendido? Não sei. E era um napron do estilo daqueles que nós víamos cá? Sim, mas lindíssimos. E em sua casa? Sim, sentava lá à porta, no banquinho, dava-lhe o almoço que sobrava do nosso, claro, que a gente não fazia comer em casa. Guardava sempre um bocadinho para ele e ele lá estava todo dia a fazer crochê. Era tão engraçado. E depois, não é? Está nessa base quando está o 25 de Abril? Não, já estava em Lourenço de Marques, que entretanto o meu marido foi transferido para a cidade. Fez ali 1 ano, 21 meses lá no norte e depois foi transferido para Lourenço de Marques. Eu vim com ele. E em Lourenço de Marques o que é que ele fazia? Estava na base e uma das minhas irmãs, que tinha alguns conhecimentos, ela estava há alguns anos, arranjou-lhe um part-time nos Correios, também na mesma coisa. E depois aí conheceu uma colega, apaixonou-se e largou. Mas ficaram sempre casados? Assim, até regressar à metrópole.
E nessa altura se chegaram a separar-se, ou seja, a viver? Sim. Não, eu sou muito... E com quem é que... Não se nota que é Rita. E com quem é que a Dona Isabel vai viver nessa altura? Sozinha. Nessa altura, uma das minhas irmãs tinha ido para uma cidade, para a segunda cidade de Moçambique, a Beira, com o marido que era polícia. E eu fiquei na casa, fui na casa onde ela vivia, que era alugada, pronto. E fiquei lá com o meu marido. Ele depois saiu e eu fiquei lá sozinha. E depois ela, entretanto, passado uns 2 anos, veio da Beira com os filhos e o marido, e eu saí, arranjei outra para ela ficar na casa onde ela costumava viver. E voltou a trabalhar nessa altura em que se separou? Eu trabalhava dia e noite, nessa altura, de fogo, para juntar um pé de meia. E trabalhava ainda em casa a fazer costura? Ou... Trabalhava em casa, escrevi-me num curso de inglês e trabalhava numa clínica que pertencia ao serviço de sangue. E então ia à tarde, ia lá para as consultas, não é? De manhã, quando eu saía da clínica, já trazia o pão para fazer as sandes, para levar às 7 da manhã para o hospital. Acho que me iam buscar, mas acho que me iam buscar. Para o serviço de sangue, porque nessa altura tínhamos os dadores beneficiários, que eram os que davam o sangue, e tinham os naturais que vendiam o sangue. E essa clínica pertencia aos dadores de sangue que tinham as consultas gratuitas. E uma altura em que não era... Trabalhava dia e noite. Numa altura em que não era assim tão comum, qual é que foi a maior dificuldade que sentiu com a separação? Trabalhava num alfaiate, ia lá buscar as calças e fazia em casa. Fazia muitos sarões até às tantas. E esse senhor achou, quando soube que eu estava separada, que o meu marido tinha sido embora, achou que naquela altura as mulheres nem eram as mulheres separadas, eram uma coisa fácil para os homens. Eu lembro-me de andar a correr à volta da mesa nessa oficina, quando lá ia buscar trabalho. Como é que isso se chama? Violência sexual? Não é. Tem outro nome. Como é que se chama? Também. Pronto. Ele achava que era uma mulher fácil. Mas chegou a ter algum... relacionamento? Algum episódio mais dramático nesse sentido? Não, porque se ele algum dia me apanhasse, eu tentava levar aquilo para a brincadeira, não é? Mas e além disso e das dificuldades económicas de que falou, sentia algum preconceito, algum julgamento da parte da comunidade relativamente ao facto de estar separado? Sim, lá está, principalmente os homens, sim. E ainda em... Eu tinha 19 anos. E ainda em Lourenço Marques chegou a ter algum relacionamento depois? Sim, com o meu segundo marido, que na altura juntámos os trapinhos, ele era mais ou menos da minha idade, estava lá em casa de uns tios e conhecemos-nos num baile que era perto da casa de uma das minhas irmãs e depois começámos a sair e a conviver. E acabámos por juntar os trapinhos ainda lá. Quando se deu o 25 de Abril, eu já estava com ele, tinha 21 anos e ainda estava casada com o meu primeiro marido, né? Vivíamos juntos. Só depois viemos em setembro, porque aquilo virou assim uma coisa muito feia. Os naturais começaram-se a revoltar, porque eu também vi muita coisa que não devia ter visto e eles tinham alguma razão. E comiam todos pela mesma tabela. E era português também, o seu marido? Era. O que é que ele era fazia? do Porto. Era canalizador.
E E, como eu ia dizer, viemos em setembro, porque só, apesar de ter havido cá o 25 de Abril, em setembro é que houve lá uma revolta que a população da metrópole teve que espalhar-se por todo lado e ir-se embora, porque aquilo não dá. Tiveram que largar tudo. o que é que se lembra do dia do 25 de Abril? Nada. Não houve nada? Não, só me lembro desse de setembro, já nem me lembro qual era o dia. Desse setembro é que viemos para a rua, viemos para o pé do edifício onde era o rádio, onde faziam as emissões de rádio, e juntámos aí a população toda, os que foram. E depois, mas acho que antes disso já se começava a ouvir uns tirinhos aqui e outros ali. Já ninguém saía à rua à noite, já não, virou muito complicado, aqueles meses de junho, julho e agosto. Foi assim um bocadinho complicado. Esse ajuntamento de setembro, não me pergunto, que também me passou mal. Sei que estive lá, pronto, não sei. E como é que chegou a notícia, ainda antes, pronto, desse ajuntamento, que notícia é que chega, depois de acontecer o 25 de Abril, em Portugal, que notícia é que chega? Que não havia mais tropa lá. Isto foi uma festa da tropa que lá estava. E não tem ideia que tenha do fim da ditadura? Não é compreendido logo isto? Não, pronto, como lhe digo, não estava longe da política, não tive essa percepção. E depois, não é? Só essa percepção do fim da ditadura foi só que tinha acabado a guerra em África. E fala, não é, dessa revolta e diz que compreende em parte, não é, essa revolta de outras populações autónomas. Claro. O que é que acha que era principalmente, esta revolta era principalmente porquê? Porque havia muita população africana muito maltratada. Eu conheci um casal, vi, eles a distribuírem, tinham uma quinta, ou que era aquilo, a distribuírem a panela para a gamela dos cães e para a gamela dos peixes. Nessa pensão no norte, onde eu ainda fiz algum trabalho, a senhora era uma coisa franzina, magrinha, franzina mesmo, e eu vi ela dar uma bufetada a um africano que tinha quase o dobro da altura dela. Era um homem. Não, houve coisas ali que me chocaram muito, mas pronto. Nessa altura trabalhava numa fábrica de roupa. Tinha muito contacto com os africanos. Mas nunca tive problema nenhum, pelo contrário. Nessa fábrica até tive dois africanos que me disseram: a senhora Isabel precisa, a gente pinta de preto e mete lá na palhota. Não, nunca tive problemas absolutamente nenhums e vi muita coisa que me chocou. Era comum e, portanto, era normalizada essa questão da violência contra a população africana? Sente que era... Quer dizer, não propriamente muito, mas que havia algumas pessoas da nossa raça que habilitavam mesmo os africanos, sim. Sim. Regressa, não é? E sim. Quando regressa, o que é que sente? Em outubro. O que é que sente que é a principal diferença quando regressa daquilo que era Portugal que tinha deixado? Eu lembro-me de ir, trazíamos na altura 5 contos de Moçambique, que fomos trocar ao Banco de Portugal, à Baixa. E a nossa admiração foi ver as obras na Baixa e eram da nossa raça que andavam É a coisa que mais me lembro mais, porque vinha da África. E só quem andava nas obras eram os africanos, não é? E quando chegámos, não sei que ideia que a gente trazia, éramos putos ainda, mas isso esconde-nos um bocadinho, que raio.
E daquilo que se lembrava do Portugal que tinha deixado há uns anos atrás, o que é que sente que tinha mudado mais? O que é que eu sinto mudado mais? Não tenho assim nenhuma lembrança, já foi há muitos anos. E depois tive... fomos... A minha mãe já estava muito doente na altura, não sei se já estava internada. Não, a minha mãe já tinha entregue a casa, porque o prédio tinha sido deitado abaixo, e a minha mãe ainda foi a Lourenço Marques, já muito doente, muito debilitada, ainda lá teve uns meses, e depois quando se deu o 25 de Abril, as minhas irmãs puseram-na cá. E como já não podia ir para a casa da minha mãe e achava que as minhas irmãs também não tinham obrigação nenhuma, né? Fui para Rio Tinto, para a casa da minha sogra, ainda casada, junto com o filho dela. E chegando a Portugal, não é, sabendo que tinha acabado a ditadura e que podia, portanto, agora divorciar-se, Sim. decide tomar essa decisão? Sim, claro, mas não sabia onde é que ele estava. Depois, como fui para o Porto, também, entretanto, depois engravidei logo, assim que cheguei engravidei. E a minha filha nasceu no Porto. E uma vez que viemos cá abaixo passar um fim de semana, entretanto o meu marido também entrou para a tropa, que foi um atraso de coisas. Já ninguém ia para a tropa, mas ele foi, porque era solteiro. Quem tinha os rapazes da idade dele com filhos já não entravam, só que ele não era pai. Porque nessa altura, os filhos dentro do casamento não tinham outros pais. O pai era o marido. Às mulheres, não é? Isto mudou tanto. Foi. Por isso a minha filha, quando nasceu, foi ao nome do meu marido. E foi aí que eu comecei a mexer. Achei aquilo uma injustiça que fogo. E um fim de semana que viemos cá abaixo ver a minha família, eu fui lá a essa livraria para saber se sabia onde é que estava o António. Pronto. Eu tinha perdido o rastro. Eu vim-me embora e nunca mais soube dele. E então fui lá, esses padrinhos, saber se conheciam onde é que ele estaria nessa altura que ele queria o divórcio. E ele então estava a trabalhar na Marconi. Minha filha já teria para aí uns 2 anos, talvez. Eu fui lá ter com ele. E pedi então, de acordo com ele, claro, temos os papéis para o divórcio. De comum acordo, claro. E esse primeiro casamento tinha sido um casamento na igreja? Não, foi pelo civil. Só o primeiro casamento foi pelo civil? Isso era uma coisa muito pouco comum. Pois era. Porquê é que tomaram essa decisão? Acho que essa decisão foi tomada pela minha mãe, Não sentiram uma pressão de nenhuma parte para se casar na igreja? Eu acho que, agora que está a falar nisso, acho que foi uma das condições, entre aspas, que os padrinhos dele puseram, devido a sermos muito novos. E o segundo casamento? Foi pela igreja. E quando é que acontece? Quando a minha filha já tinha 4 anos, portanto, mais ou menos, no Porto. Ora, ela nasceu em 75, pai em 79, no Porto. E o que é que se lembra do dia do seu segundo casamento? Foi giro. A minha filha foi a menina das alianças. Já não sentiu aquela prisão de que falava no primeiro casamento? Não, totalmente diferente. Já tinha 22 anos. Não, nessa altura, quando casei em 80. Eu nasci em 53. Já 25. Já. Sente que já foi uma decisão mais consciente? Sim, claro, sem dúvida. Foi uma decisão sua? Sim. Embora depois as coisas não tiveram... Pronto, há sempre o pós. Há sempre o pós. Passei um bocadinho lá em cima, estive lá até a minha filha ter mais ou menos 1 ano.
Mas o meu sogro era um homem violento. Havia violência, sempre tinha havido violência doméstica naquela casa. E eu estava em casa da minha sogra, que era uma casa minúscula. Dormia na sala. E houve um dia que o meu marido, o pai da minha filha, estava em Tancos, na tropa. E o meu sogro disse: qualquer coisa à mesa, qualquer dia levas, ou daqui a pouco levas, ou qualquer coisa assim. E disse eu assim candidamente: isso era no tempo da outra senhora. E diz ele muito preso: para mim não há outras senhoras, nem deixa de haver. Até que houve um dia que ele ameaçou e fechou-se à chave na sala, a gente ficou só na cozinha e a minha sogra não queria entrar porque tinha medo que ele lhe batesse. E eu pus-me à frente e pedi para abrir a porta e pus a minha sogra atrás. E depois ele abriu a porta, mas ele ouviu dizer a minha sogra com medo: não vai me bater, não vai nada, mãe. Antigamente tratávamos os sogros. Não vai nada, ao meu sogro não. Não vai nada, mãe. Ele ouviu, opa, fogo. Eu entrei e empurrei a minha sogra para um lado, não para o lado, eu para o outro. E depois quem levou fui eu. E pronto, mas tudo passou. E vim-me embora quando a minha filha tinha 1 ano, mais ou menos, pouco depois, porque uma das minhas irmãs que tinha estado em Moçambique faleceu com um acidente doméstico e tinha 4 filhos. Quase todos menores, mas as raparigas eram mais novas. E então a outra, que também lá tinha estado, que era das mais velhas, perguntou-me se eu não queria ir para lá orientar aquilo enquanto... Pronto, orientar a casa da outra minha irmã. E eu estive lá uns meses ainda. Onde? Na Linda a Velha. Eram 2 raparigas e 2 rapazes, os rapazes mais velhos, e o meu cunhado. E o meu marido ainda estava na tropa. E eu trabalhava de costura ainda, aquilo que conseguia arranjar, porque era uma casa para cuidar e muita gente, não é? Mas depois aquilo não nos demos bem, eu e o meu cunhado. Eu tentava gerir aquilo, não é? Mas não foi fácil e depois, acho que nem 1 ano estivemos lá. O meu marido, entretanto, saiu da tropa e nós arranjámos casa e fomos com muita dificuldade. Para onde é que foram mudar? Para a Gualva. Tanta dificuldade. Muita dificuldade. Em janeiro... Isto está tudo a ser gravado. Isto quando a gente começa a falar. Em janeiro... Eu dava banho à minha filha, a cama foi emprestada, o fogão também, e o frigorífico não me lembro. E vim, uma vez que tinha ido lá acima uma das audiências, por causa do divórcio, vim carregada com a porta do guarda-fato e com a minha filha ao colo, porque a minha sogra tinha despachado o guarda-fato por comboio, mas eu trouxe a porta e o espelho. A vida era tão difícil. E em janeiro eu aquecia a água, porque tinha 2 panelas pequenas só, aquecia a água para o banho da minha filha, depois lavava a cabeça no banho da minha filha e eu e o meu marido fazíamos uma corrida à volta da sala que estava vazia. Para transpirarmos, para irmos tomar banho de água fria. Não, fogo. Não, esta malta não. Pensa que isto são histórias, mas não. São vivências. E quando é que vêm para aqui para a zona do Monte Caparica? O meu marido, eu tenho um cunhado da minha irmã, que é mais junto a mim, é mais velha, 4 anos. O marido foi vereador da Câmara. E, entretanto, soube de um concurso para canalizador e chamou o meu marido para ir concorrer.
E o meu marido ficou na Câmara. Mais ou menos em que ano? Ora, em que ano, Maria Isabel? Minha filha já estava na primária. Não, quando ele ficou na Câmara ainda estávamos em Agualva. Ora, por isso, 75, 70, ele entrou para a Câmara por aí em 77, se não me engano. E depois vem para cá? Depois depois fomos para a Estrela. Morei na Estrela, que era de onde eu vinha, né? Eu fui criada na Estrela. Fomos para a Estrela porque uma tia minha tinha lá uma mini casa, na Rua do Jardim à Estrela, e foi para a quinta, tinha uma quinta já há uns anos, e quando o marido se reformou foram viver para a quinta. E então ela soube que eu, passava dificuldades lá na Arbola, foi lá falar comigo, para eu vinha pagar quase a mesma renda, mas ela deixou lá a mobília, que era para eu lhe pagar mensalmente uns X. E então viemos para a Estrela, só que a casa era mínima. A salita era ao lado da chaminé, tínhamos um lavatório e um polimã na cozinha. Pronto. Os meus sogros vinham cá nas férias, era giro. Era muito giro. E o meu marido, nos concursos das casas da Câmara, concorria sempre e nunca entrou. E morávamos na Estrela. Então, quem morava na Estrela lá precisava de uma casa no bairro social. Depois, entretanto, minha filha tinha 7 anos, 82, fins de 82, o chefe dele disse-lhe que um dos colegas que tinha conseguido uma casa ali no Monte, mas que, entretanto, já tinha comprado, para ele ir falar aos recursos humanos para ver se conseguia essa casa. E foi essa casa que a gente conseguiu, felizmente, no bairro Amarelo. Que já era o bairro Amarelo na altura? Era. E para nós era um palácio, que tinha a sanita ao lado da chaminé. E então, com a vista que eu tenho, aquilo foi um palácio, foi sorte grande que nos saiu, realmente. E a minha filha veio de uma escola da Lapa, que fez a segunda classe, que era um patronato ligado à igreja. Não era aberto a grande comunidade, pronto, era mais familiar, para a escola primária do bairro Amarelo. É um bocadinho diferente. E depois ficou sempre nessa casa? Sim, sim. Vive ainda nessa casa? Sim, sim. O meu marido faleceu há 30 anos. E o que é que se lembra de como era a zona do Monte da Caparica nessa altura em que chega? Além do bairro Amarelo, quais eram assim as principais diferenças de como está agora? Muito mais aberto, espaços muito mais abertos, não havia tanto bairro, tanto prédio. Acho que o nosso foi o primeiro e depois foi o bairro Cor-de-Rosa. E depois aquilo começou a nascer com cogumelos, ali a toda a volta, pronto. Mas a vivência no bairro Amarelo também não tinha nada a ver com a de hoje. Era mais familiar. E não tínhamos autocarro para o bairro. Ficávamos cá embaixo, onde é a rotunda agora. Quem vai para o centro de saúde, os autocarros eram só aí. Depois iam a pé lá para cima. E, como diz que foram feitas muitas construções, chegaram muitas pessoas. Como é que viu esse crescimento? Quando é que chegaram mais pessoas? Que pessoas é que iam chegando? Eu sempre trabalhei em casa há muitos anos, até aos 14 anos, 15 da minha filha, e mais a mais ali no bairro, como podia trabalhar em casa, sempre trabalhei em casa, por isso nunca... Sim, sim. Para uma fábrica ou... Não, depois passei para uma boutique, mas como não era eu que provava, era só ir buscar, cortar e fazer e entregar, também não era muito mal o trabalho do senhor. E onde é que era a boutique? A boutique tinha várias lojas e o armazém onde eu ia era no Restelo. E como é que se chamava a boutique? Lembra-se? Migacho. E então trabalhava em casa e estava a perguntar se tinha notado esta chegada de mais pessoas? Pois, não, era isso que eu lhe tenho, como tive muitos anos em casa, né, só saía para ir
às compras uma vez por semana, que era para não perder muito tempo, e saía para ir levar trabalho, e vinha, metia-me em casa outra vez, por isso, às vezes, alguma vez, no início, que eu levar a minha filha à escola, mas ainda era no início, a minha filha esteve na escola, ainda era escola preparatória, que é um bocadinho mais acima do bairro, que é onde é agora a biblioteca e a piscina, as traseiras da escola dá para aí. Não havia muros altos, não havia arame farpado, havia um gradeamento normal, não tem nada a ver. Mas pronto, é a vida que temos. E depois diz que o seu marido foi só há 30 anos, portanto estava há pouco tempo cá. Sim, então, ali estávamos há 10 anos. E que dificuldades é que sentiu nessa altura em manter a casa, manter a sua filha? Continuou a trabalhar na costura? Não é? Sim. Eu nessa altura já estava a trabalhar fora, sim. Já, pronto, a minha filha já estava grandinha, já nas férias já tinha começado a fazer trabalho nas férias. Pronto, part-time, e já estava um bocadinho mais adulta e eu já estava a trabalhar fora também. E trabalhava onde? Ora, trabalhei num alfaiate na Rua Augusta, eu sempre tive em sítios. Trabalhei num alfaiate na Rua Augusta e depois tive, entretanto, como o alfaiate estava mesmo assim a ficar de rastro, porque os clientes estavam a falecer, já com muitos anos, já não se fazia, a malta nova já não mandava fazer roupa em alfaiates. Aquilo começou a esmorecer um bocadinho, começou a faltar o dinheiro para pagamentos para as empregadas, que até nem éramos muitas, mas pronto, eu ofereci-me e fui embora. E estive numa tabacaria de vão de escada na Rua Garra. E nessa altura, portanto, mais ou menos nos anos 90, certo? Final dos anos 80, início dos anos 90, estou a fazer bem as contas. Sim, o meu marido morreu em 93. Nessa altura, como é que era passar o rio e ir até Lisboa? Quanto tempo é que demorava a ir de sua casa até à Rua Augusta para trabalhar? E como é que fazia essa viagem? Eu sempre gostei tanto de andar no barco. Ia de barco? E demorava muito tempo? Se calhar um bocadinho mais que hoje, porque não havia tantos autocarros, né? Não havia tantas carreiras e tinha de vir até cá abaixo. E até ao barco a pé? Não, vinha até cá abaixo à estrada principal do bairro, apanhar um autocarro para Cacilhas e depois vice-versa. Mas depois, quando saía ainda o barco era no Terreiro de Paço, há uns anos que já não é, ia a pé até à Rua Augusta. E era muito dispendioso na altura fazer essas viagens? Não. Não me lembro, acho que ainda não havia passe, não me lembro. Não me lembro. A sua filha, está claro, fez o ensino preparatório e continuou a estudar? Não, ela tinha 18 anos, tinha acabado o 12º ano quando o pai faleceu. E foi trabalhar? E esse tal meu cunhado, que tinha posto o meu marido no concurso, falou com a Maria Emília, ainda ontem falei nela, a presidente da Câmara. Era um doce, era uma pessoa fabulosa. E ela é que pôs a minha filha aí na Câmara, mesmo sem concurso, começou a trabalhar lá nos espaços do Conselho. Ainda não havia a Câmara nova. O que é que ela fazia na Câmara? Era no escriturário. E ficou lá há muito tempo? Sim, minha filha depois foi a concurso, ficou efetiva até morrer. Ainda estava na Casa da Cerca, quando faleceu. Meu menino, eu não posso falar nisto, o meu menino tinha 3 anos e meio, acabou-se aqui. Bem? Já tem um neto? Vive consigo o seu neto? Sempre viveu com o pai, eu e o pai tivemos assim uns altos e baixos, mas sempre engoli tudo para estar ao lado dele, e estes últimos 5, 6 anos esteve comigo.
na minha casa. Que idade tem o seu neto? 26. Nestes últimos anos, nestas últimas décadas, o que é que sente que mudou mais aqui? Que mudou mais no bairro? Mudou tudo para pior. Ainda vinhamos no carro a falar com a Maria Arsénio, que eu já conheço há alguns anos, ela é do bairro também. E eu acho que o que estragou mais os residentes ali do bairro foi quando, acho que foi o Sócrates, que inventou o rendimento social mínimo, ou de inserção, ou aquele chamado. É um descalabro, ninguém faz nada, é só para destruir. É uma pena. Sente que é uma zona muito conflituosa? Sim. E de onde é que acha que vem esse conflito? Daí mesmo. Tem o ordenadinho, ao fim do mês não precisa trabalhar. Pronto. Passam o dia nos cafés, dormem de dia e depois saem à noite para destruir. E se comparar a vida com a dos seus avós e dos seus pais, acha que foi melhor? A minha foi, sem dúvida. Ainda falei nisso há poucos dias. Ontem, com uma amiga minha. A vida da minha mãe foi muito complicada. Teve 11 gravidezes e 7 filhos vivos. Ficou viúva, ainda com um na barriga, né? Fora os outros. E era muito difícil, não havia transporte. A minha mãe ia ao Porto de Lisboa, desde a Estrela ao Porto de Lisboa, com a minha irmã mais velha ao colo, levar o almoço ao meu pai. E vinha. Não tem nada a ver. E também ficou viúva comigo na barriga. A minha, apesar de tudo, de toda a minha vivência, foi muito melhor. Mas também acho que a do meu neto vai ser muito pior. Acha que vai ser pior? Acho. Porque nós fomos habituadas ao pouco e damos valor ao que temos. E a geração do meu neto, quando nasceu já teve tudo, e hoje ainda tem mais que tudo, e quando não tiver vai ser uma chatice. E acha que esta facilidade que esta nova geração tem, que as gerações anteriores tiveram, acha que algumas destas melhorias que falam, já nascer com sim. É fruto, por exemplo, é fruto do 25 de Abril e fruto da democracia? Acha que... Sim. Mas acho que atualmente, quer dizer, na geração da minha filha, os pais tivemos muita culpa. Porquê que acha isso? Porque tentámos dar aquilo que não nos deram a nós e estragámos um bocadinho. Acha que isso foi porque finalmente tiveram a oportunidade de dar o que... Sim. Mas não acha que isso é uma coisa boa? Poder dar mais do que... É subjetivo. Porque depois não dão valor às mínimas coisas que têm. Porque sempre tiveram tudo. Tudo, entre aspas. A minha filha, pronto, não foi criada com muita fartura, né? Mas... Nós, para o ano, celebramos 50 anos de liberdade, não é? Da Revolução de 25 de Abril, de 1974. Olhando para o país de há 50 anos atrás, ou um bocadinho mais para trás, olhando para o país agora, acha que está melhor? Acha que está pior? Acho que aqui há 1 ou 2 décadas, se calhar estava melhor. Hoje em dia vive a corrupção e o valor do dinheiro. E acha que entre o que era os últimos anos, não é, antes do 25 de Abril, que viveu mais, e as décadas seguintes, acha que houve uma melhoria substancial entre o antes e depois do 25 de Abril? Sim, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Houve, sim, uma melhoria de vida, claro que sim. E se houvesse alguma coisa, não é, de toda esta vivência que esteve em Portugal, em Lisboa, nas antigas colónias, no norte de Portugal, depois aqui na Caparica, com 2 regimes, não é? A liberdade e a ditadura, em 2 continentes. Se de tudo isto e de toda esta história que viveu, o que é que você acha que era importante ficar e que era importante que a comunidade hoje, não é? E os jovens hoje soubessem sobre
sobre toda esta história que pôde viver, sobre estes dois regimes, sobre tudo o que passou. Que se acreditassem mais naquilo que os pais e avós lutaram para eles terem a vida de hoje.